Vamos para a CPI da Covid, Lúcio? Vamos lá. O governo federal, mais especificamente a Casa Civil, né, fez lá uma listagem com as principais acusações que pesam contra o governo federal nesse período aí da pandemia. Isso tudo para se preparar, né? Seria uma forma do governo se preparar, reunir informações para esses questionamentos que serão feitos lá na CPI da pandemia. E essa CPI aí, ela deve ser instalada nesta terça-feira, portanto, amanhã, né? E foi criada aí para investigar as omissões e ações, né, do Executivo na pandemia e para fiscalizar a aplicação de recursos federais por estados e municípios. Então, vai investigar lá as omissões do governo federal e também vai investigar a forma com que esses recursos foram aplicados por estados e municípios. E a maior parte dos integrantes da CPI já fechou o acordo, que consiste no seguinte: a formação lá, né, dos principais cargos da CPI. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, vai ficar, né, com a presidência da CPI. A vice-presidência deve ficar com quem fez o requerimento para que ela fosse criada, que é o combativo, né, senador Randolph Rodrigues, que é do Rede, né, do Amapá, e um dos autores aí, como eu acabei de falar, do pedido de criação aí da comissão. E pelo que se discutiu até agora entre os senadores, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, será designado relator. E aí, a título de curiosidade, ele é lá de Alagoas, né? Pai do atual governador, né? Aí o presidente Bolsonaro, na semana passada, ligou para o filho de Renan Calheiros, né? Aí depois Renan Calheiros retribuiu, falou: olha, eu estou aqui à disposição, hein, do governo federal, do Palácio do Planalto. Então estão começando a se conversar, né, para encaminhar aí a CPI da pandemia. Mas vamos aqui, relatar aqui alguns desses pontos, né, os pontos principais dessa listagem de 23 acusações que são feitas contra o governo federal, só ressaltando o seguinte: essa lista foi preparada pela Casa Civil da Presidência da República. O primeiro ponto aqui: o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac. Esse é um dos pontos. O governo minimizou a gravidade da pandemia. Tem um nome mais comum aí que todo mundo conhece, né? Negacionismo. O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas. O governo promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. O governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas. O governo não promoveu campanhas de prevenção à Covid. O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados. E aí algumas pessoas chamam isso de militarização do Ministério da Saúde, né? Então isso aqui é o seguinte: esses apontamentos aqui, o governo é que levantou e está pedindo informações para alguns ministérios. E pelo menos para 3 ministérios, mas o que deve ter sido mais procurado para responder à listagem do Palácio do Planalto, sem dúvida, é o Ministério da Saúde. E aí, continua aqui a listagem. O governo politizou a pandemia, atraso no repasse de recursos para os estados destinados à habilitação de leitos de UTI. O governo não foi transparente e nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid. O governo não cumpriu as auditorias do Tribunal de Contas da União. O Brasil se tornou o epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo. O governo não agiu como deveria ter agido. O presidente Bolsonaro pressionou Luiz Henrique Mandetta e Taishi
Nelson Teich, ex-ministro da Saúde, demitidos por Bolsonaro para obrigá-los a defender o uso da hidroxicloroquina. O governo federal, aqui é a última, né? O último ponto aqui dessa lista, o governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio do seu gabinete do ódio. Então, em resumo aqui, esses são os pontos, né, os apontamentos elaborados pelo próprio governo, né, para que os ministérios passem informações para a Casa Civil, que vai preparar aí a forma de responder os questionamentos que serão feitos lá pela CPI da pandemia, que é diferente, né? Diferente do Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, né? Se sentar numa mesa, né? Passar algumas informações para a imprensa e não responder aos questionamentos como eles devem ser respondidos, né? Fugir do assunto, né? Mas lá na CPI é diferente, né? Na CPI, as cobranças são muito mais fortes, então o próprio governo, né? A própria Casa Civil é que levantou aí as acusações que foram feitas ao longo desse tempo, né? Contra o governo Jair Bolsonaro, contra o governo federal, e agora eles vão se debruçar em cima disso para poder tentar justificar ou explicar, né? Ou esclarecer que esses pontos aí, eles não são verdadeiros. Esses questionamentos são importantes, a gênese dele é na Casa Civil, ou seja, nasce lá, justamente para poder se preparar com relação a alguns questionamentos que serão abordados pela Covid da pandemia, pela Covid-19. Assim como os governadores e prefeitos também terão que já se armar de alguma forma para poder responder a esses questionamentos. Então é uma ação do governo federal, não é uma ação da oposição, mas do governo federal. Dos pontos que foram apontados pelo Lúcio, eu separei 4 aqui que são importantes nós debatermos, e eu acho até importante dizer o seguinte, que eu acho que o governo federal terá muita facilidade em responder esses pontos que eu acho que são os pontos que realmente causam muita polêmica e muito debate. O primeiro com relação à negligência do governo na compra de vacinas, né? Ele vai seguir a linha do sistema COVAX, ou seja, país nenhum entraria num sistema de pesquisa, investindo em pesquisa, antes mesmo da elaboração final das pesquisas, das vacinas, se não tivesse interesse em vacina. Então não houve omissão. O Brasil entrou no sistema COVAX, tudo bem, foi o último, mas entrou no sistema COVAX de pesquisa com relação às vacinas e investiu nisso, isso é muito importante. Lá no mês de junho, mais ou menos, foi aportado mais de R$1 bilhão na compra de vacina, das primeiras vacinas, inclusive a própria Coronavac, a pedido do governador João Dória. O dinheiro que chegou para investimento em São Paulo foi um dinheiro do governo federal, né? Ponto 2, ausência de incentivo à adoção de medidas restritivas para reduzir o contágio pela doença. Logo que apareceu a doença, o governo federal se posicionou diferente da forma com que governadores e prefeitos gostariam de fazer. Lockdown, isolamento seletivo, isolamento horizontal, isolamento vertical. O governo se posicionou tentando um isolamento seletivo, como já acontecia em outros países, e não foi ouvido. E mais à frente um pouquinho, o Supremo Tribunal Federal tirou exatamente a autonomia do governo em partes para poder tomar decisão. Promoção do tratamento precoce contra a Covid-19. Aí eles vão ter que brigar, inclusive, com a OMS. Vão ter que brigar com grandes virologistas, imunologistas no mundo inteiro, que tem muita gente importante que defende o tratamento precoce. Não sou eu, porque eu não sou médico, mas tem muita gente que defende o tratamento precoce, né? Inclusive no Brasil, no exterior, nos Estados Unidos, e tem muita gente que é contra. Paciência. E por último, último ponto, a militarização do Ministério da Saúde. O presidente da República é chefe de Estado, ele põe no Ministério quem ele quiser. Eu penso dessa forma. Então eu acho que esses pontos, pelo menos, eu acho que o governo federal terá muita facilidade em responder, não só o governo federal, mas governadores e prefeitos também. Eu quero só repetir aqui 2 frases que você citou. A primeira, abre aspas, governo vai ter muita facilidade para responder, fecha aspas. Frase sua. Outra frase sua, abre aspas, não houve omissão do governo federal, fecha aspas. E aqui eu vou fazer uma sugestão, né? De repente pode ter algum aliado do governo federal aqui que possa transmitir
esse recado lá para Brasília, lá para o Palácio do Planalto. Então, eu sugiro aqui o seguinte, diante dessas colocações, dessas afirmações categóricas que você faz, professor Haroldo, É a minha opinião. eu acredito o seguinte, que o ministro Braga Neto, ministro da Casa Civil, devia enviar também essa relação aqui para que o senhor respondesse, ajudar o Palácio do Planalto a se defender lá na CPI da pandemia. Né? Para Seria que importante. eu respondesse? Seria importante, porque a sua contribuição, porque você decretou aqui, o governo vai ter muita facilidade para responder. Eu acho que vai ter muita Não, primeiro facilidade. decreto seu. Não, eu já estou concluindo. Segundo decreto, não houve omissão do governo federal. Na minha opinião, não houve. Então, eu acredito que você tem muito a contribuir com o Palácio do Planalto nessas explicações que eles terão que dar lá na CPI da pandemia. Não, é só uma opinião, dizendo que você Sim. pode ajudar o governo. Sim. Não tem nada de mal nisso. É. Né? Eu estou dizendo o seguinte, que você pode contribuir muito com o governo federal, defendendo os pontos de vista que você acabou de defender aqui no Notícia de Frente. Né? E você está nervoso por quê? Não, eu não estou nervoso. Quem não está, quem é o seguinte, quem faltou... Só porque eu fiz o argumentos contraponto? pra Não, você. você está nervoso porque eu fiz o contraponto em cima das acusações? Espera um pouquinho, eu não estou nervoso. Você quer me colocar alguma coisa? Lúcio, você já perdeu o objeto da discussão, você eu mirou em mim. Eu não perdi o objeto. Você mirou em mim. Não, eu não perdi o Você objeto mirou da em mim. discussão. Você mirou em mim. Quem fez a defesa Não, apaixonada, o objeto... quem tem político de estimação Não. aqui é você. Não, aí, não tá vendo? eu. Tá vendo? Não, Não, quem eu- tem... Então é o seguinte, Lúcio, não, eu já coloquei. você perdeu o objeto Você da não quer discussão. contribuir? Você não quer contribuir? Não. Você perdeu o objeto. Foi só uma sugestão Você que eu apresentou fiz. os questionamentos. Não, Foi você... só uma Presta sugestão atenção. que eu fiz. Não, estou sendo leal com você. Olha só, você mostrou os questionamentos e eu mostrei a minha opinião com relação a como é que o governo federal pode desconstruir isso muito facilmente. Então, por isso Só... que eu- Aí por você isso- disse mas para mim por que eu isso que tenho que responder Por isso que isso. eu disse aqui que Não tem seria nada a ver uma coisa importante. com a outra. Você sugeriu, você acabou de colocar que você sugeriu como o governo federal Sugeriu. pode Então, desconstruir. é minha Por isso opinião. que eu estou dizendo o seguinte, seria importante que É você minha opinião. encaminhasse essas sugestões ao ministro da Casa Civil, Lúcio, o olha, ministro gente. Braga Neto. Só Lúcio, isso que eu pedi, Lúcio, tá só bom. isso que eu coloquei aqui, mais nada.